Aqueles que ainda estão fora, né? O alquista, o alquista. E vamos começar. Graça e paz a todos. E vamos começar com a oração, fazendo um exame de consciência, baixando nossas cabeças e agradecendo ao nosso Deus por mais um dia e por tudo aquilo que Ele representa para nós. Santo e amado Deus, eterno Pai, Senhor, muito obrigado, Pai, por mais uma vez estar aqui, louvando e te agradecendo por mais um dia. Te agradeço, Senhor, por mais essa oportunidade, e que o Senhor coloque no coração do pregador, Senhor, e as palavras, tudo aquilo que vai para o nosso coração, para que nós possamos chegar ao teu santo altar. Em nome de Jesus é que eu te oro e te agradeço. Amém. Vamos abrir a nossa pastinha para nós louvarmos o número 20 da pastinha, Alto Preço. Foi pago um alto preço para que contigo eu fosse um meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse um meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimido por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas limitem e nos tentem separar, nossos olhos em Cristo unidos iremos andar. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de ser um só coração no Senhor. E por mais que as trevas limitem e nos tentem separar, nossos olhos em Cristo unidos iremos andar. Unidos iremos andar.
Queremos chamar o nosso querido pastor Júnior para dar os avisos da semana. Boa noite, irmãos, amigos, presentes hoje à noite no culto, para o louvor e glória do Senhor. Mais um motivo de alegria, estamos reunidos aqui em nome de Jesus, quando passamos muito tempo sem poder estar presentes, estar junto. E Deus nos concedeu a graça de podermos estar juntos hoje à noite, né? É bom ver aqui hoje à noite os amigos, os irmãos presentes, para louvar o Senhor. E pedir oração pela família da irmã Jaqueline. Ela perdeu seu pai hoje, e vamos continuar orando pela família, para que Deus possa resgatar aqueles que estão afastados, desviados do caminho do Senhor. Era um grande amigo nosso, muito amigo do meu pai, mas cada um de nós tem um dia marcado, né, por Deus para a partida, e a dele foi hoje. Agradecer ao Senhor pela vida que nos concede, né? E nos conceda cada dia mais perseverança para continuarmos lutando e jamais nos afastarmos dos seus caminhos, porque a sua palavra é fiel e verdadeira, né? Então, somos gratos a Deus por essa graça hoje à noite, né? Dizer também que nós estamos tendo os cultos aqui nas quartas-feiras à noite, culto de oração, viu? Todas as quartas estamos reunidos aqui para orarmos ao Senhor, né? E continuar orando pela a irmã que fez a decisão quarta-feira, pois nós sabemos o motivo dela não ter vindo hoje. Elisângela, o nome dela, ela decidiu isso para Jesus, né? Também orar pelo nosso vizinho aqui do lado, pela sua esposa. Deus continue trabalhando na vida deles, né? E orar também na expectativa de amanhã, eu acredito que o nosso transporte vai sair, né? Até que enfim, a gente vai com o Edmilson amanhã lá na loja, a liberação do transporte. Está fazendo muita falta, pois precisamos para o trabalho do Senhor e algumas coisas pessoais que a gente precisa fazer. Então, eu agradeço a Deus por cada um de vocês termos chegado aqui hoje à noite para louvar ao Senhor. Obrigado, pastor Júnior. E nesse momento nós queremos abrir a oportunidade, duas oportunidades para os irmãos que queiram contar uma bênção, agradecer algo. Está aberto. Se alguém quiser, fique à vontade. Ninguém? Alguém gostaria de fazer isso? Não tenha medo e nem vergonha. Fiquem à vontade. Então, ninguém se manifestou. Vamos fazer nossa leitura bíblica no livro de Mateus 6, capítulo 6. Mateus, capítulo 6. Deixa eu ver se eu acho aqui. Mateus 6, de 25 a 34. 6, capítulo 6, versículo 25 ao 34. O título aqui, né, todas as Bíblias carregam os títulozinhos, né, em negrito. Ansiosa solicitude pela vida. É o título que tem lá em cima. Amém, irmãos? Ô misericórdia. Aqueles que estão em casa acompanhando, né, os que não podem aqui, com certeza estão mais confortáveis, já acharam. A gloriosa palavra de Deus nesse texto diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber,
nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que alimento, e o corpo mais do que a vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que não andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e nem afiam. Contudo, eu os afirmo, que nem Salomão, em toda a sua glória, vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançado no forno, quanto mais a vós, outros homens de pequena fé? Portanto, não inquieteis, dizendo que o que comemos, que bebemos, ou com que vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais e de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus próprios cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. Realmente, os dias são maus, né? Amém pela sua palavra, meu irmão. E agora vamos, o tempo é curto, leitura bíblica, o nosso hino de dízimos e ofertas. Ofertas de amor, o 41 da pastinha. Por ocasião, depositaremos as nossas ofertas e dízimos. Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor, sacrifício. Quero a minha vida a ti entregar, como oferta viva em teu altar. Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta viva, sacrifício. Quero a minha vida a ti entregar, como oferta viva em seu altar. Pois pra te adorar, porque eu nasci, cumpre em mim o teu querer, faço o que está em teu coração, e a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Pra te adorar,
adorar. Onde eu nasci, cumpre em mim o teu querer. Faço o que está em teu coração, e a cada dia queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Desculpa aí, violeiros, que eu tenho o hábito de começar devagarinho e ir acelerando, né? Tem que corrigir isso. Aí eu fico me segurando para não... Muito interessante essa linha que diz: faça o que está em teu coração, o coração de Deus, e não o nosso, né? Então, o nosso querido pregador é o nosso pastor Abraão. Fica à vontade, meu. Boa noite, irmãos. Graça e paz a todos, amém? Motivo de grande alegria mais uma vez estarmos aqui reunidos para juntos aprender da palavra do Senhor. Ainda sentimos a falta de muitos irmãos, o qual não puderam chegar, mas graças a Deus, eles podem acompanhar por meio da live, por meio desse recurso tão precioso, o qual nós estamos fazendo um ótimo uso das redes sociais para poder transmitir a palavra de Deus. Irmãos, vocês bem sabem que eu estava numa série em Apocalipse, não di, mas em Apocalipse. E por motivo de que não estão todos os irmãos, então eu achei melhor para que todos pudessem ter a oportunidade de poder aprender juntamente conosco a respeito daquele livro tão magnífico. Eu decidi que quando todo mundo puder assistir, a gente vai dar continuidade nos capítulos, para assim a gente finalizar o livro. Então, quando todos os irmãos puderem estar até aqui e todos estiverem acompanhando, a gente continua. E um dos motivos, o qual levou a essa minha decisão de não trazer somente para os irmãos que estão aqui presentes, visto que os irmãos também estão nos acompanhando por meio da live, pelo simples motivo de que eu uso muito slide em Apocalipse, até mesmo para poder facilitar o entendimento dos irmãos. E como é por meio de live, não é algo presencial, eu acredito que ficaria um pouco complicado para os irmãos entenderem a distância, visto que talvez o irmão Klinge, que está lá atrás, a irmã Cristina, já veja bem pequeno as letras que são expostas aqui no slide, quando nós trazemos algo para vocês. Imagine só quem já vai estar vendo na transmissão de um telefone, ainda mais à distância. Então, eu preferi não trazer essa série de estudos em Apocalipse. Vou trazer, vou concluir, mas somente quando todos os irmãos puderem estar aqui presentes, para que todos tenham o privilégio de aprender
acerca desse magnífico ensinamento que nós temos escrito nesse livro, a qual ele repercute tantas coisas, coisas para o bem, quanto também coisas para o mal. Irmãos, mas para hoje à noite, temos aqui um texto em específico, o texto qual já foi lido pelo nosso irmão Mazinho, que se encontra em Mateus capítulo 6, versículos 25 ao 34. Então, aqui nós temos 10 versículos, ao qual estão localizados quase no final do Sermão do Monte do nosso Senhor Jesus Cristo, onde ele traz vários ensinamentos para aquelas pessoas que estavam sentadas, pessoas que estavam talvez de joelhos, pessoas que talvez estivessem em pé, dependendo do grau de cansaço. E desde o capítulo 5 ele vem ensinando nesse sermão, chamado de o Sermão do Monte. Então são 3 capítulos, a qual o Senhor Jesus ele ensina diretamente ao seu povo, tanto aos discípulos, quanto às pessoas que o acompanhavam, que nessa altura eram uma grande multidão. E é capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7. E aqui no capítulo 6, nós temos aqui um grande ensinamento. No cabeçalho de minha Bíblia fala acerca da ansiedade. Então, quem tem a Bíblia de Charles Hayre, a Bíblia de estudo de Charles Hayre, você pode direcionar o seu olhar para acima do versículo 25, que você vai ver que tem com relação à ansiedade. E é um texto totalmente direcionado para as pessoas que tentam meter os pés pelas mãos acerca de coisas concernentes ao dia a dia. E o irmão Mazinho ele já leu, não precisa nós investirmos o tempo novamente na leitura, mas aqui, irmãos, nós temos um grande ensinamento a respeito desta palavra, a respeito dessa atitude ou mesmo a respeito dessa situação a qual muitas pessoas elas se encontram hoje na atualidade, pessoas muito ansiosas. E antes de nós entrarmos literalmente no texto, explicarmos aqui a essência, o que é que o nosso Senhor Jesus Cristo ele estava tentando passar. Claro que tem algo mais profundo do que essa palavra, pois ele vai explicar os acontecimentos e como nós devemos tratar. Eu lhe pergunto uma coisa: quem aqui de nós nunca criou um animal? Seja ele qual for, um pássaro, um cachorrinho, um gatinho, trazendo para a palavra bem atual hoje do século 21, quem nunca criou um pet? Não é isso? Então, acredito que todos nós, se não criamos, nós já criamos. Então, se não é um presente, mas já foi um passado. E quem de nós nunca esqueceu de colocar água para o coitado do nosso pet? Qual de nós nunca esqueceu de colocar comida na hora certa? Não falo nem o tempo de 24 horas, mas no tempo certo do nosso pet. É natural nós esquecermos. Nós somos falhos, somos pecadores, e isso é uma coisa a qual todos nós estamos sujeitos de cometer. Esquecer, pecar, cometer coisas a qual nós mesmos não nos agradamos. E uma coisa a se notar é que o nosso pet, ou os nossos pets, no caso do meu irmão Abimael, que tem quase um canil na sua casa, 3 cachorros, e hamster também. Então, ele tem vários animais. Então, é natural nós esquecermos destas coisas. E uma coisa a se alientar é que todos eles, são dependentes dos nossos cuidados. A partir do momento que nós trazemos um animal para morar conosco,
para estar em nossa residência, seja de forma interna ou externa da nossa propriedade, eles passam a ser dependentes dos nossos cuidados. Seja ele qual for, um animal, o cachorro, o gato, uma ave, até mesmo a ave pelo fato de estar em uma gaiola, um hamster, enfim, qualquer um deles, ele é totalmente dependente de nós. E ele necessita da nossa atenção para a sua sobrevivência. E você pode estar se perguntando o que é que o pastor Abraão está tentando transmitir para nós hoje à noite com essa ilustração dos animais. Uma ilustração bem cabível, porque eu acredito que são poucas as pessoas que não gostam de animais ou não criam animais. E, irmãos, o que eu quero trazer é o seguinte: nós não somos animais. Por mais que a ciência ela chegue para os livros, coloquem nos livros de ciências, ou antigamente ciências sociais, eu vi muito dizendo que o ser humano ele é um animal racional, visto que todos os demais não são animais. Nós não somos animais. Somos racionais? Somos. Mas nós somos, você pode ver lá em Gênesis, nós somos a imagem e semelhança de Deus. Se nós se auto-intitularmos de animais, nós estamos dizendo que Deus, que nós somos a imagem e semelhança dele, também é um animal. E ele não é um animal. Deus, ele é um ser divino. Deus, ele é algo muito maior do que a nossa mente pode imaginar. É até difícil falar acerca da divindade de Jesus Cristo, acerca da divindade de Deus Pai ou do Espírito Santo, pela grandeza a qual esse ser é. Tem até uma música bastante conhecida que fala que ninguém explica a Deus, e realmente é verdade. A letra dessa música é algo para nós refletirmos que ninguém tem como explicar Deus, nem a teologia, que vem de estudo de Deus. Logia, estudo, theos, palavra grega, Deus. Então, estudo de Deus, teologia. E nem mesmo a teologia mais profunda, mais pesada, ela tem a capacidade de explicar o nosso Criador, o ser ao qual nós somos a imagem e a semelhança. Irmãos, e nós não somos animais, mas nós temos um dono. Nós temos um dono. Quem é o nosso dono? É o nosso vizinho? É a nossa vizinha? É o nosso conhecido? É os nossos pais? Não. O nosso dono é Deus. Ele é o nosso dono. E nós temos que ter a ciência, ou a consciência, de que nós pertencemos, o nosso ser, a nossa pessoa física, o nosso ser espiritual pertence a esse ser divino. Adão e Eva foram criados para o louvor da glória de Deus e para que ambos pudessem ter relacionamento íntimo com o Pai. Conversas, diálogos, mas por causa do pecado, esse relacionamento foi quebrado. Tudo que acontece em nossas vidas, tudo que Deus permite que façamos, tudo é para a glória dele. Os heróis da fé, Abraão, Moisés, os patriarcas, por assim dizer, tudo o que aconteceu com aquele povo no Egito, na história a qual a Bíblia vem contando desde Gênesis até final do Velho Testamento em Malaquias, o nascimento de Jesus Cristo, tudo isso foi relatado na Bíblia para a glória de Deus, para mostrar um pouco da divindade do nosso Deus para as pessoas, para que elas pudessem entender que elas não pertencem a si próprias, mas que todos nós pertencemos a Deus. E é isso que o texto ele nos traz de mais pesado. Ele trata da ansiedade, trata.
pelo fato de nós nos preocuparmos dia após dia, com talvez 10 dias à frente, um mês à frente, um ano à frente. E o texto, ele nos exorta a não fazermos isso. Devemos nos preocupar? Nós nos preocupamos porque nós somos assim. Nos preocupamos com as contas, nos preocupamos com o que vamos vestir. Talvez hoje não, né? Visto que todos nós temos mais de uma peça de roupa no nosso guarda-roupa. Mas talvez muitos se preocupem com o que vão comer. É natural. Mas a confiabilidade a qual o texto pede é em Deus. Devemos confiar naquele que é o nosso dono, naquele a qual nós pertencemos. Pois como animais, sem ser animais, nós somos dependentes desse dono. Nós somos dependentes desse Criador, o nosso Deus. Você que acha que não é dependente, que você é um autossuficiente em sua vida, seja porque você ganha bem, seja porque você tem um bom trabalho, seja porque você já não mora mais com os pais, lembre-se que você é dependente de Deus, totalmente dependente de Deus. Todos nós somos dependentes de Deus. Como podemos, após, entender este controle que Deus tem sobre nossas vidas e menosprezar as coisas vãs aqui da terra? Como, por exemplo, as preocupações que muitas vezes nós colocamos em nossa mente e que muitas vezes nós nem oramos ao Senhor pedindo a Ele a solução. Primeiro, precisamos entender o valor dos fatores. Devemos colocar os valores nos pontos certos. Entendermos que para Deus tudo tem um valor significativo. A vida tem mais valor ou um maior valor do que qualquer comida. O texto diz: por isso vos digo, versículo 25, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? E aqui ele começa a ilustrar a partir do versículo 26. Jesus Cristo, ele ilustra. Começa a mostrar os pássaros, começa a mostrar as plantas, as flores, que todas as flores, no momento certo, elas têm o que vestir, que são as suas pétalas. As aves têm a sua roupa natural, que são as suas penas, e que ambas criaturas citadas aqui, e muitas outras que foram citadas aqui no texto, todas elas, Jesus Cristo, Ele, o nosso Deus, na segunda pessoa, ou Deus Pai, a divindade, o nosso dono, Ele supre as necessidades. Ele até coloca, acaso um passarinho, ele junta o seu alimento no celeiro? Celeiro é como se fosse hoje um armário. Claro que o celeiro teria uma proporção bem maior, a qual as grandes fazendas faziam a colheita, as plantações e a colheita, e essa colheita eles colocavam no celeiro para poder eles irem consumindo com o passar dos dias. Então eles acumulavam a alimentação, talvez o trigo, talvez o arroz. E aqui o nosso Senhor Jesus Cristo, ele coloca dessa forma: acaso os animais, eles juntam o seu alimento no celeiro? E interessante notarmos isso, porque os animais, eles são seres o quê? Irracionais, que agem por instinto. E mesmo agindo dessa forma, sem eles poderem raciocinar, eles são dependentes, mesmo sem saber, de Deus. E nós que somos seres racionais, muitas vezes, como já foi dito, nós procuramos ser totalmente independentes de Deus.
se achando autossuficientes da graça do nosso Pai. Outro ponto bem interessante a ser notado é que nós também precisamos entender que nada podemos fazer, nada. Verso 27 diz: qual de vós, por ansioso que esteja, ou preocupado, a gente pode usar essa palavra ansioso por preocupação ou preocupado, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos ou preocupados? Quanto ao vestuário, considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Irmãos, nada podemos fazer, irmãos, se não for a graça de Deus sobre nossas vidas. Em minha humilde opinião, Salomão, ele foi, para mim, opinião própria, ele foi um dos homens mais ricos que já habitou nessa terra. A sua riqueza era incontável. Era uma riqueza talvez inimaginável por nós, de tão rico quanto aquele homem era. O homem que ele reinou após a morte do seu pai, em um período considerado o período de ouro de Jerusalém, a qual Jerusalém ele viveu durante 70 anos debaixo da tutela desses dois reis, Davi e Salomão, e também, principalmente, debaixo da tutela e da soberania de Deus, pois os reis eram tementes a Deus e obedeciam à vontade de Deus, e por isso a nação era abençoada. Visto que depois, quando Salomão morreu e o seu reino começou-se a dividir, só foi ladeira abaixo, tanto o reino do sul quanto o reino do norte. Irmãos, é um homem que talvez hoje na atualidade o que ele quisesse comprar, ele compraria. É um homem a qual ele experimentou de tudo nessa vida. E você pode ver isso, um relato, como se fosse um diário próprio dele, em Cantares. Você pode ler Cantares como um livro poético? Pode. Mas veja Cantares também como um diário de Salomão. Ele escreve tudo o qual ele passou, a glória a qual ele tinha. E no final ele conclui aquele livro com o quê? Que nada disso vale a pena se nós não tivermos Deus. Claro que não é com essas palavras, mas é isso que ele transmite. É que você pode ser o homem mais rico do mundo, mas se você não tiver Deus, você não é nada. E é isso que o texto também nos diz aqui. Nós podemos ter tudo nessa vida, mas mesmo assim nada nós podemos fazer. Pois os mais ricos e mais poderosos dessa terra, eles também morrem. Igual um pobre que vive debaixo de uma ponte. Eles morrem do mesmo jeito. Talvez ele pode até prolongar a sua vida durante 1 ano, 2 anos a mais, devido aos avanços tecnológicos que hoje o mundo se encontra, devido à tecnologia a qual estas pessoas poderosas elas têm ao alcance de suas mãos, a qual um pobre talvez vai ter que padecer esperando na fila do SUS. Mas vai morrer do mesmo jeito. Aquele que for rico que acha que um dia vai chegar à imortalidade, como muitas vezes eu vejo até uns vídeos no YouTube falando de imortalidade, que vai transmitir a mente consciente para dentro das máquinas. Irmãos, isso não existe não, irmãos. O ser humano poderia até chegar a esse ponto, mas eu acredito que antes dele chegar a esse ponto, Jesus Cristo ele volta antes. É Bíblia. É bíblico de que os sinais que nós já estamos vendo, Cristo ele não tarda mais. E você tendo a consciência disso, você tendo a consciência que nada pode fazer em sua vida se não for a graça de Deus,
que você precisa colocar os valores nos cantos certos, nós precisamos estar conscientes que nós temos um dono. E se tratando novamente para os nossos pets, quando o nosso pet ele faz xixi no canto errado ou o cocô no canto errado, o que é que a gente faz? Eu, pelo menos lá em casa, a gente dá uma chinelada nele. Hein? Ele é bem pequenininho o cachorro, mas ele apanha. Ele leva a chinelada. Até o ponto dele aprender e não fazer mais xixi e nem cocô no canto errado. E aprende, irmãos. A gente agora pode se colocar no mesmo lugar desse pet, mesmo nós não sendo animais. Cristo, ele vai nos bater. Deus, ele vai nos disciplinar se nós cometermos coisas persistentemente, coisas que não agradem à sua vontade. E qual é a vontade de Deus, pastor? É que nós venhamos a reconhecer a grandiosa graça de Deus em nossas vidas e nos entreguemos por completo a Ele. Essa é a vontade de Deus. É nós seguirmos esse trilho ao qual nós fomos criados para seguir. Qual trilho? De termos relacionamento direto com o Pai. Coisa essa que o pecado afastou. Coisa essa que hoje você tem a oportunidade, se você não é crente ainda. É só você se entregar a Jesus. Entrega a sua vida, se arrependa dos seus pecados. Visto que você não é um animal, mas que você pertence a alguém. Porque você não se criou. Foi Deus quem te criou. Outro ponto a ser notado. Toda a natureza depende de Deus. O ser humano, pelo contrário, busca a sua dependência nas suas riquezas, no seu poder, e acaba se desviando da ordem dada por Deus no versículo 33. Nós não vamos ler agora, vamos deixar para ler no final, mas você já pode dar aí umas olhadinhas para ele. Nós também precisamos entender que Deus tem todo o controle de nossa vida. Se você acha que não, mas porque o coronavírus está assolando aí o planeta Terra, Deus, ele perdeu o controle, ele perdeu as rédeas. Não, não, não. Foi por isso, no caso de Noé, que Deus, ele destruiu, por ter se entristecido com a humanidade, ali também fugiu do seu controle. As águas que saíram do abismo, a chuva forte que caía dos céus. E nem por isso hoje nós vemos e entendemos e estamos conscientes de que ali foi plano de Deus para a humanidade. Quanto mais esse vírus, que em relação à grande população que nós temos hoje, eu acredito que não matou nem 1%, porque só na China tem mais de 12 bilhões de pessoas. Só na China. E o vírus, eu acredito que não fez nem 100 milhões de vítimas ainda. Então, irmãos, se você acha que Deus, ele perdeu o controle pelo vírus, está aí solto, Deus não perdeu o controle. É planos de Deus. Deus, ele tem o controle de todas as coisas. Verso 30 e 31. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vós, ou vosso Pai Celeste, sabe que necessitais de todas elas. Irmãos, mais uma vez, direcionando aqui para as nossas preocupações, para que a gente venha depositar toda a nossa confiança em Deus. Que a gente deposite toda a nossa confiança em Deus. Aí você pode se perguntar, mas se eu me preocupar, o salário do meu marido está atrasado na empresa há 20 dias, aqui em casa não tem mais quase nada para comer, tem só o velho cuscuz com ovo e o pão da tarde, o café preto com biscoito pela manhã, e na hora do almoço só temos o feijão com arroz e o bife do olhão. Irmão, é bom demais, né, pastor? É bom mesmo, eu gosto.
Irmãos, é natural nós nos preocuparmos. Vamos estar pecando? Não. Mas a nossa dependência, a nossa confiabilidade deve ser em Deus. Nós nos preocupamos com as contas? Sim. Quem não se preocupa com as contas, muitas vezes, quando estão atrasadas? As operadoras de cartão de crédito ligando para a gente. E aí, vai pagar quando? Você pode pagar até amanhã. Quem nunca recebeu, eu recebo essas ligações. Basta sair do controle. Quem não se preocupa? Mas, irmãos, o que eu quero dizer é o seguinte: vamos estar pecando se nos preocuparmos? Não. Mas nós devemos, assim que acordarmos, ou ao se deitarmos, ou durante o dia, devemos depositar a confiança em Deus. Não tentar realizar a solução para os nossos problemas por nossa própria conta, mas deixar que Deus venha agir nesses problemas. Se estamos com problemas, devemos nos acordarmos, ao abrir o olho, até mesmo antes de abrirmos os olhos: Senhor meu Deus, me ajuda a solucionar esses problemas. Se o problema persistir durante o dia, peça ao Senhor capacitação para poder solucionar esses problemas. À noite, se o problema persistir, está tentando passar para outro dia, mais uma vez, confia no Senhor, pede ao Senhor para solucionar o seu problema. Isso é confiar em Deus, é depender de Deus. A preocupação, ela é natural, mas a quem nós vamos confiar os nossos problemas? A nós mesmos, se acharmos capazes de resolver, ou vamos depender da boa mão e da graça do nosso Senhor Jesus? Verso 33. Antes de nós lermos o verso 33, nós também precisamos entender que vivemos um dia de cada vez. Nós não vivemos 2, 3 dias, não. É um dia de cada vez. E é por isso que aqui nas palavras de Jesus, no versículo 34, ele diz: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Ou seja, a provisão para amanhã, Deus já tem preparado para as nossas vidas. Basta ao dia o seu próprio mal, ou seja, basta ao seu dia os seus problemas do dia. Então, não adianta a gente, cheio de problema hoje, já se preocupar com os problemas de amanhã. Vamos confiar em Deus os problemas de hoje, os de amanhã também, mas vamos, de forma natural falando, se preocupar com os problemas do dia e pedir a Deus os problemas do dia. Irmãos, o verso 33 diz: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Que coisas? As coisas que ele vem falando a partir do versículo 25 até o versículo 32. Comida, vestes, talvez sapatos. Irmãos, estou falando aqui coisas materiais que nós conhecemos. Mas o que é que Deus ele supre em nossas vidas? Todas as nossas necessidades. O problema hoje da humanidade é o seguinte: é que muitas vezes nós temos o necessário para sobrevivermos, e muito bem, pois todos nós andamos vestidos, todos nós andamos calçados, todos nós temos o que comer todos os dias. Só que nós queremos que Deus ele venha a realizar os nossos caprichos, a fazer o nosso querer. E muitas vezes os nossos caprichos, o nosso querer, não é a vontade de Deus para as nossas vidas. Talvez aquele churrasquinho de final de semana, a qual a gente gosta, talvez no final do mês, não seja a nossa realidade. Mas a gente quer. Ai, queria tanto fazer um churrasco hoje. Que vida é essa? Eu não consigo fazer um churrasco no domingo com os amigos, com os irmãos da igreja, fazer aquela feijoada para a gente brincar, sorrir, apelidar os irmãos.
Mas, irmãos, isso pode ser um capricho nosso. Olhe para o fogão, olhe na cozinha, ver se não vai ter o feijão, o arroz, talvez até mesmo uma comidazinha inferior, uma macarronadazinha, um macarrãozinho somente na carne moída, mas você vai passar o dia de barriga cheia. Porque Deus, em outra passagem bíblica, essa eu não notei aqui no meu esboço, não vou dizer a referência, se o pastor souber, Deus não deixa o seu mendigar o pão. Estou citando porque eu lembrei agora de cabeça, não está no esboço. Então, por isso eu não estou dizendo a referência aos amados. Mas, irmãos, Deus ele não deixa o justo mendigar o pão. Então, vamos confiar em Deus. Vamos exercer, vamos se conscientizar que nós temos o dono e que nós precisamos buscar em primeiro lugar o reino desse dono e a sua justiça, as coisas que ele nos ensina. E todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Nós temos que entender que não somos animais, muito menos seres sem donos, jogados ao tempo e à sorte. Todos nós temos um Deus que nos ama e nos protege, e é o nosso dono, Ele é o nosso dono. Muitos não aceitam esse domínio divino, querem andar no mundo como donos de si próprios, se prostituindo, bebendo, farriando, dançando, enfim, fazendo todo tipo de coisas que não agradam o dono. Nós somos filhos e somos cuidados por Deus. Precisamos ter a verdadeira justiça em nosso coração, evitando sempre os pecados que nos rodeiam, e devemos viver, sim, para a glória do nosso dono, que é Deus. Irmãos, mais uma vez o versículo 33, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Palavras do Senhor Jesus Cristo, visto que aqui é o Sermão do Monte, e isso deve infiltrar em nosso coração, para que a gente venha sentir esse sentimento em buscar a Deus em primeiro lugar, para que esse sentimento venha subir para a nossa cabeça, para que venha fazer a transformação, e assim a gente agir de acordo com o que nós nos denominamos. De quê? De autossuficientes? Não, de cristãos. Se nós somos cristãos, nós devemos buscar as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Que essa palavra possa encher o nosso coração de alegria, também que ela sirva de exortação, que a gente possa refletir que nós não estamos ao léu jogados, mas que também o nosso dono ele requer a nossa obediência. Ele cuida de nós, ele nos abençoa, mas também tudo depende da sua graça em nossas vidas. E ele dá a graça dele em nossas vidas, mas nós também precisamos obedecê-lo, precisamos seguir os seus ensinamentos. Vou orar nesse momento e logo após eu passo novamente para o irmão Mazinho para fazer a conclusão do nosso culto esta noite. Baixemos nossas cabeças e vamos orar. Obrigado, Deus, pela tua palavra que nós acabamos de ler e estudar. Ó Pai, rogamos ao Senhor pelo teu Santo Espírito, que o mesmo possa encher a nossa vida, ó Pai, de convicção de que nós não somos animais, mas que nós somos a imagem e semelhança do Senhor e pertencemos ao Senhor, pois foi o Senhor quem nos criou. Ó Deus, nos ajuda, ó Pai, à luz da Tua palavra, a entendermos o Teu querer para as nossas vidas, e que possamos sempre crescer espiritualmente, ó Deus, rumo à santidade. Ó Pai, abençoa os amados irmãos que aqui estão, aqueles que também não puderam chegar, mas que estão acompanhando, ó Pai, por meio da live.
Que todos nós possamos sair daqui, ó Deus, com esse versículo 33 encravado em nossos corações. Que precisamos sempre procurar o Senhor em primeiro lugar e confiar plenamente, depositar toda a nossa confiança no Senhor para todos os nossos problemas. Pois somente o Senhor é quem pode realizar e fazer e mudar o nosso estado de preocupação para um estado a qual nós estamos totalmente aliviados. Ó Deus, obrigado por tudo, e assim nós te oramos e te louvamos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmão Mazinho. Obrigado, irmão. Vamos encerrar com um corinho do cantor cristão 366, que tem o título Firmeza. Em nada ponho a minha fé, não na graça de Jesus, no sacrifício remedor, o sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Estão firmados no Senhor. Se não posso a face ver, na sua graça vou viver, em cada transe sem falhar, ele sempre confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Teu juramento é muito leal, abriga-me no temporal. Ao ver cercar-me a tentação, é Cristo a minha salvação. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Sim, que o seu clarim soar, irei com ele me encontrar e gozarei da redenção com todos que no céu estão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Quase não sai, mas saiu. Santo Deus, eterno Pai, Senhor, muito obrigado, meu Deus, por mais um culto, Pai, que o Senhor recebe por nós. Leva-nos para casa, Senhor. Dá-nos uma boa semana a cada um de nós, e que o nosso coração corresponda a tudo aquilo que o Senhor quer e que está escrito para nós. Obrigado, Senhor. Nós te agradecemos em nome de Cristo Jesus, aquele que o Senhor deu para morrer por nós, para levar os nossos pecados. Amém.